Fala, bruxos! Começando mais uma análise aqui no canal. Se você não é inscrito, sugiro que você se inscreva, porque eu sempre estou deixando aqui ótimos vídeos mostrando patamares de preço muito relevantes e oportunidades de trade que você pode lucrar junto comigo, beleza? Então clica no link aí, clica aí para se inscrever e ativa o sininho para você receber todas as análises o quanto antes, tá bom? Então, olhando aqui para Nasdaq, né? Vamos começar fazendo aqui nossa análise de Nasdaq. Olhando para a Nasdaq, o que a gente vê aqui de muito interessante, né? Primeira coisa é que eu já tinha falado no vídeo anterior, a gente não está perdendo esses pontos de suporte, que são pontos importantes de confluência, que são os topos anteriores, nem as médias de 12 períodos. Então, enquanto nós continuarmos formando pivôs de alta acima das médias, não há o que se falar em inversão de tendência, beleza? Então, Nasdaq ainda está bem positivo, né? Eu esperaria aqui aparecer um nível aqui de sobrecompra, né? Aqui no gráfico diário, e também um nível aqui de divergência baixista. Quando isso acontecer, aí sim a gente pode começar a enxergar essa tendência como uma tendência frágil. Enquanto isso, temos que ficarmos de olho aqui nesses pontos de confluência. Então, esses pontos de confluência aqui de topos anteriores e a EMA 12 do tempo gráfico diário, se nós não perdermos, não há o que se falar em tendência frágil, beleza? Então, Nasdaq ainda está muito forte, né? Inclusive hoje entrou aqui no setup que eu gosto de operar, né? Porque nós tivemos aqui um ponto de sobrevenda, depois viemos formar aqui a nossa divergência altista. Então esse aqui são pontos que eu gosto de operar. Tivemos um bom repique e agora temos que formar pivôs de alta no tempo gráfico de 4 horas. Se não formarmos pivôs de alta no tempo gráfico de 4 horas, sendo que nós entramos nesse setup H1, aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, né? Inclusive a gente pode estar formando aqui um ombro, cabeça, ombro, mas por hora tem que deixar o preço se desenvolver. Bitcoin. Na última análise eu tinha apontado para essa cunha ascendente como sendo o padrão mais nítido que a gente estava vendo, né? Inclusive nós tivemos aqui o rompimento, olha só, rompimento com muito volume. Nós tivemos aquele primeiro movimento, olha só. Eu havia falado aqui para vocês, né, que nós estávamos vendo sinais da força compradora próxima dessa linha de tendência e nós poderíamos esperar aqui um leve pump, né? Foi exatamente esse movimento que nós tivemos e depois desse pump nós teríamos que ter cuidado com a reação vendedora que nós teríamos próximo desse topo, porque nós estávamos criando uma região muito favorável para os vendedores. Então foi exatamente isso que nós tivemos a reação vendedora acontecendo logo depois desse rompimento, tivemos a reação vendedora acontecendo, tá? E aí perdemos aqui com o pivô de baixa, que é uma estrutura muito forte, né, de rompimento, perdemos aqui com o pivô de baixa, temos essa região de suporte que agora virou uma região de resistência. Bitcoin voltou aqui para testar essa região e agora o esperado é que após o pivô de baixa no tempo gráfico de 4 horas, nós venhamos aqui buscar essa região aqui de suporte que tem uma confluência interessante com o H1. Eu sinceramente não entrei aqui nessa região aqui para shortar esse movimento, porque eu achei que o risco retorno dessa relação, dessa operação não seria tão bom, né? Aqui nós teríamos aqui um risco retorno de 0.6, 0.59, então não seria um risco retorno tão atrativo caso nós colocássemos o stop aqui, né? Mas o mais interessante seria colocar o stop aqui em cima. Então, colocando o stop aqui em cima, nós teríamos aqui um risco retorno de mais ou menos 0.44. Então, é um risco retorno totalmente desfavorável. Então, eu acabo esperando outra estrutura, né, de preço para conseguir shortar esse movimento. Se eu não conseguir pegar esse short agora, eu vou deixar o mercado se desenvolver para pegar outros pontos de entrada, tá? Mas na minha análise esse risco retorno não está muito favorável. Uma possibilidade que eu enxergo aqui seria nós buscarmos aqui
esse fundo anterior em confluência com a sobrevenda de 1 hora para termos aqui um leve repique e aí sim formarmos aqui essa estrutura de ombro, cabeça, ombro. A força vendedora estaria muito ativa aqui próximo dessa região de topo anterior para shortar esse movimento. Então seria isso que eu aguardaria. Se nós tivéssemos um repique aqui, eu shortaria neste ombro direito, tá? Mas da forma com que está posta aqui, eu não vou fazer nada, não vou shortar esse movimento, beleza? Então, se nós tivermos essa concretização de inversão de tendência no tempo gráfico diário, vamos iniciar uma correção nível tempo gráfico semanal e aí começo a olhar para tempos gráficos de 4 horas para vermos aqui o nosso setup H4A2 aparecendo. Depois que esse setup aparecer, eu vou entrar com algumas posições de trade de spot, né, que são swing trades, porque nós abrimos muito espaço aqui da base, então é esperado que nós formemos aqui um fundo ascendente. Então eu vou buscar aqui me posicionar neste repique aqui, né, eu vou esperar a sobrevenda e a divergência no tempo gráfico de 4 horas para eu conseguir ter uma melhor noção de onde operar. Atualmente a sobrevenda está aqui. Quando nós formarmos essa estrutura aqui, nós tivermos o primeiro repique e formarmos essa estrutura, a sobrevenda vai estar mais ou menos por aqui em 22 a 20 mil. Então é por aí que eu vou esperar o preço para montar algumas posições de spot, beleza? Então essa foi a minha análise de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que ela ajude vocês a tomar cuidado com certos movimentos no preço e aproveitar certas movimentações, beleza? Então, tamo junto aqui a 2.